Bom, meus amigos, sabendo de toda essa problemática, né, começou-se a estudar novos materiais que proporcionassem, além da retenção, a resistência desse dente, que aumentasse a resistência desse dente, principalmente na região cervical. Porém, esse material tinha que ser um material adesivo, tá? Bom, introduziram-se então lá atrás os pinos de carbono. Né? O carbono é muito utilizado aonde? Na aeronáutica, na indústria automotiva, devido às suas propriedades mecânicas. São materiais leves, são materiais altamente resistentes e são materiais com baixo módulo de elasticidade, tá? Ou seja, eles proporcionam o que? Flexão, e isso é muito importante. São materiais que são resilientes e mais flexíveis. Como a gente falou lá atrás, o dente não é uma estrutura rígida. O que é rígido é implante. Então, o dente ele tem um movimento dentro do alvéolo, chama-se gonfose. Olha que nome bonito. Então, para um retentor radicular ser correto, primeiro ele tem que ser adesivo à estrutura dentária e tem que ser flexível, assim como o dente é, que é justamente o contrário dos pinos metálicos, que eram rígidos. Então, introduziram os pinos de carbono, que foi uma evolução muito grande, onde esse material eu poderia aderir ele na estrutura dentária, porém a técnica de confecção era mais complicada e bem mais cara, tá? Mas por isso que são pinos que saíram do mercado. Bom, na época também introduziram os pinos de cerâmica, não me esqueço disso, né? Pinos estéticos para dentes tratados endodonticamente, pinos de cerâmica, perfeito. E começaram a se cimentar os pinos de cerâmica na estrutura dentária. Poxa, cerâmica, um material que tem muito sucesso em dente, vamos utilizar a cerâmica no canal como pino. É adesivo, perfeito. Um pino lindo, estético. E o que aconteceu, gente? Muito rapidamente, depois que se cimentava esse dente e restaurava, o que começou a acontecer? Simplesmente o dente rachar no meio igual duas laranjas. E por que rachava? Porque a cerâmica é muito rígida, a cerâmica é muito dura, a cerâmica não é flexível, não é resiliente, ainda mais dentro do canal. Então a cerâmica, muito mais do que o metal, ela servia como uma cunha. Ou seja, mordia, criava tensão, até que o dente abria. Então, os pinos de cerâmica foram uma tragédia total. E foi a partir daí, então, que se que se introduziu na odontologia, há cerca de 20 anos ou mais, a fibra de vidro. E por que a fibra de vidro na odontologia? Primeiramente, porque é um material barato. Depois, porque é um material que, por consequência, é estético. A fibra de vidro é branca. Então, veja bem, se eu tenho algo branco, poxa vida, esteticamente é muito melhor. E a gente descobriu e concluiu, a gente não, os pesquisadores e as empresas, o ponto principal da fibra de vidro, que é o quê? A fibra de vidro é o material que mais se aproxima das propriedades mecânicas do dente natural. É o dente que tem a tenacidade de fratura, o módulo de elasticidade, o grau de flexão muito próximo à dentina. Ou seja, a hora que o dente movimenta no alvéolo, a fibra de vidro vai movimentar muito igualmente. E vai, juntamente com isso, ajudar na absorção das tensões. E juntamente com isso, veja bem, não adianta muitas vezes ter a propriedade muito próxima se ela não puder ser aderida no dente. E a fibra de vidro, através das técnicas de adesão e dos cimentos resinosos, quando eu cimento a fibra de vidro
no dente vai ser uma cimentação adesiva e protetora. Foi a partir daí, então, que foram introduzidos e criados os pinos de fibra de vidro. Nas suas diferentes concepções, nós temos pinos que são mais brancos, mais opacos, e hoje os pinos transparentes. Nós temos os pinos de fibra de vidro, que são mais cilíndricos, e os pinos de fibra de vidro, que são cônicos. E quando a gente fala de pino para dente tratado endodonticamente, considerando que o canal é cônico, nós temos que dar preferência aqui aos pinos de fibra de vidro que sejam cônicos e anatômicos no meu conduto radicular. Então, a fibra de vidro, biomecanicamente, é o melhor material que a gente tem para restaurar dentes tratados endodonticamente. Tá? Por quê? Uma vez mais, pode ser cimentada, propriedades mecânicas próximas à estrutura dentária, fazendo que com isso a fibra de vidro, o meu pino de fibra de vidro vai proteger e reforçar acima de tudo onde? A minha região cervical, que é a região mais frágil, a região que acumula mais tensão. Então, a função principal de um pino de fibra de vidro não é muitas vezes a retenção, mas proporcionar resistência na parte mais frágil do dente, que é a região cervical. Essa é a função principal de, em qualquer dente tratado endodonticamente, colocar um pino de fibra de vidro, tá? Que é proteger, aumentar a resistência desse dente, principalmente na região cervical.